Olá, tudo bem? Vamos neste vídeo responder algumas questões de provas de assuntos diversos. Então vamos lá. Questão 1, de acordo com Bergman, são razões para inverter a sala de aula, exceto letra A. Ajuda os estudantes a enfrentar dificuldades. Letra B. Ajuda alunos com diferentes habilidades a se superarem. Letra C. Prejudica a interação aluno-professor. Letra D. Possibilita que os professores conheçam melhor seus alunos. E letra E. Aumenta a interação aluno e aluno. Então, o gabarito dessa questão, você vai ver os itens, né, são todos parecidos, exceto a letra C, certo? Então, a inversão da sala de aula é uma metodologia que favorece a interação entre aluno e professor e não prejudica, como sugere a alternativa C. Vamos para a questão 2, para Rui Fava. A competência da educação 3.0 é baseada no tripé habilidade, conhecimento e atitude. O conteúdo, espaço, se refere à habilidade. O conteúdo se refere ao conhecimento e o conteúdo se refere ao desenvolvimento das atitudes. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, se você for analisar, a opção correta aí vai ser a alternativa A. O conteúdo procedimental, né, refere-se às habilidades. O conteúdo conceitual vai se referir ao conhecimento e o atitudinal às atitudes. Vamos para a questão 3. Existem diferentes abordagens pedagógicas referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Na abordagem tradicional, a figura do professor é imprescindível. Nessa concepção, o adulto é considerado um ser pronto e o estudante é visto como uma tábula rasa e o conhecimento é repassado do professor para o estudante. Primeira parte. Já a abordagem comportamental se concentra no estudo das particularidades e complexidade do ser humano. Uma característica forte dessa metodologia é a centralidade na autonomia do aluno. E a abordagem humanista é embasada na empíria, na experiência. Para essa metodologia, o conhecimento é uma descoberta, experiência que se apresenta como nova para seu descobridor, o estudante, e é essencial para o processo de aprendizagem. Terceira parte. Qual partes estão corretas? Então, você analisando bem, o que vai acontecer? Que a primeira parte, a descrição está correta, mas a terceira parte, segunda parte, as descrições estão invertidas, certo? A descrição da segunda parte se refere à abordagem humanista e a descrição aqui da terceira parte se refere à abordagem comportamental, estão trocadas, ok? Dessa forma, a opção correta é letra A. Questão 4. Analise as assertivas abaixo sobre o projeto político-pedagógico segundo a teoria de Ilma Veiga. Vamos lá. Primeira, o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por quê? Segunda assertiva, por isso todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. Então, a respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Na verdade, acabei já passando aqui para a resposta, né? Que seria a letra A. Não me atentei, acabei passando aí, mas vamos analisar aqui, tá certo? O projeto PPP, projeto político pedagógico, ele busca definir um rumo, né? E é uma ação intencional, com um compromisso coletivo, certo? Então isso está correto, essa primeira assertiva aí. Já na 2, né? Na assertiva 2 também está correto. O projeto pedagógico está intimamente ligado aos compromissos sociopolíticos
e interesse coletivo da população, e o que nós podemos concluir é que a alternativa correta é a letra A. As acessões 1 e 2, né, são proposições verdadeiras e a 2 é uma complementação da 1. Vamos para a quinta questão. De acordo com a teoria de Celso Vasconcelos, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. A formação constante e continuada é uma demanda na educação. Vamos lá. Em função da complexidade da atividade docente, em função das crescentes atribuições que vêm sendo direcionadas à escola, pois a formação inicial do professor muitas vezes é frágil pela qualidade da formação, sempre e somente quando o índice de reprovação for considerado alto. Então, uma questão não tão difícil, né? Vamos lá. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, se a gente for analisar, você vai perceber o que, né? Que no caso aí, a primeira afirmação é verdadeira, a atividade docente, vamos lá, eu estava na primeira, né? Então, a atividade docente, ela é complexa de fato, né? E exige uma formação constante e continuada, então é verdadeiro. Vamos para a segunda, também é verdadeira. A escola tem assumido cada vez mais atribuições, o que demanda uma formação constante e continuada. A terceira, também verdadeira, a formação inicial dos professores pode ser frágil, exigindo uma formação continuada para melhorar a prática pedagógica, tá certo? E na quarta, no caso aí é falso, tá certo? Porque a formação continuada é importante em todas as situações e não apenas quando o índice de reprovação é alto, certo? Não existe um fator específico para haver uma formação continuada. Então, no caso aí, a resposta correta é a letra E. Vamos para a questão 6. Questão 6. Vamos lá. Analise as assertivas abaixo em relação à proposta entre elas. As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Assertiva 2. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, atividades, novamente, né? Técnicas e tecnologias que compõem o processo ativo. A respeito dessas acessões, assinale a alternativa correta. Então, nós temos aí, para ser feita uma análise, né? Então, a gente fazendo uma análise, a primeira assertiva, ela é verdadeira. As metodologias ativas colocam o aluno como protagonista no processo de ensino-aprendizagem, incentivando a participação e reflexão, isso é fato, certo? Na segunda assertiva, também é verdadeiro. A aprendizagem híbrida, ela combina diferentes abordagens, espaços, tempos, materiais, atividades, né? E tecnologias para promover uma experiência de aprendizagem mais flexível e integrada. Então, apesar das exceções 1 e 2 serem verdadeiras, a assertiva 2 não serve como justificativa para a asserção 1, certo? Então, as metodologias ativas e a aprendizagem híbrida são conceitos relacionados, mas distintos. Então, a opção correta aí, no caso, é a letra E. Ok? A letra E. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras. Vamos para a questão 7. Em relação à cidadania digital, analisa as assertivas abaixo. Cidadania digital é a prática responsável e consciente de direitos e deveres dos usuários no mundo virtual. 2. As crianças e adolescentes precisam saber usar um ambiente online sem prejudicar a si mesmos e aos outros
e sabendo identificar riscos e aproveitar boas oportunidades. 3. Os princípios básicos da cidadania digital são muito diferentes daqueles da cidadania real e não envolve proteção própria, respeito com os outros, responsabilidade social, entre outros. E 4. As crianças e adolescentes precisam desenvolver um senso crítico para usar a internet, mesmo quando não supervisionados por adultos. Quais estão corretas, tá certo? Então, vamos analisar cada uma. A primeira está correta. A cidadania digital envolve a compreensão, certo? E a aplicação dos direitos e deveres dos usuários no âmbito online de maneira responsável e consciente. Então, a primeira está correta. A 2 está correta, tá certo? A 2 está correta. É fundamental que crianças e adolescentes aprendam a utilizar a internet de forma segura e responsável, identificando riscos e oportunidades. A terceira está incorreta, né? Está errada. Os princípios básicos da cidadania digital são semelhantes aos da cidadania real e envolvem proteção própria, respeito aos outros e responsabilidade social, entre outros aspectos. E, por último, né, a quarta afirmativa está correta. O desenvolvimento do senso crítico é importante para que crianças e adolescentes possam utilizar a internet de forma segura e responsável, mesmo sem supervisão direta. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra E, porque as opções verdadeiras são 1, 2 e 4. Vamos para a questão 8. Em relação à mediação de aprendizagem, um professor mediador deve questionar, promover discussões, orientar a formulação de hipóteses e indicar os caminhos até as soluções. Primeira parte. O foco atual da educação deve ser no desenvolvimento da autonomia e da inteligência do estudante. Segunda parte. Mediar a aprendizagem é conduzir os estudantes ao aprendizado, fazer eles pensarem, refletirem para chegar às conclusões e não dar todas as respostas prontas. Terceira parte, quais partes estão corretas, certo? Então, vamos analisar cada uma das partes. A primeira está correta. A mediação de aprendizagem envolve o papel ativo do professor como facilitador, certo? Guiando os alunos no processo de aprendizagem por meio de questionamentos, discussões e orientações. Então, eu estava na segunda parte, vamos para a terceira parte, né? Análise da terceira parte. Então, a terceira parte também está correta, certo? A mediação da aprendizagem tem como objetivo auxiliar os alunos a pensar e refletir sobre o conteúdo, incentivando a chegar às suas próprias conclusões em vez de fornecer respostas prontas. Então, diante disso, todas as partes estão corretas, levando ao gabarito letra E. Vamos para a questão 9. Para Jussara Hoffmann, é incorreto, prestar bastante atenção, porque aqui no caso que é o item incorreto a respeito do que diz, né, que diz Jussara Hoffmann. Então, é incorreto afirmar que avaliar certo? Vamos lá. Letra A. Possibilitar aos alunos expor suas ideias e criatividades. B. Criar debates a partir de uma situação-problema com o intuito de fazer com que os alunos avaliem prováveis soluções. C. Oportunizar aos alunos tarefas individuais, procurando ouvi-los e valorizar suas ideias. D. Ao final de todas as aulas, usar apenas de algum instrumento quantitativo para medir o que foi aprendido, pois isso é o suficiente para verificar a assimilação do conteúdo. Letra E. Favorecer ao aluno a construir um aprendizado significativo. E aí você, pela leitura, já dá para saber o item, né, aí a ser marcado, que é justamente a letra D, certo? Porque a avaliação é um processo contínuo, né, e abrangente, levando em consideração diversos aspectos do aprendizado e não apenas os instrumentos quantitativos, né, certo?
Então, a avaliação deve envolver a compreensão do aluno, o seu envolvimento, o contexto, né, ali onde o aprendizado ocorre. E não apenas instrumentos quantitativos, né, ali em um determinado momento. Okay? Vamos para a questão 10. Em relação à diversidade cultural, segundo Vera Kandal, assinala a alternativa incorreta, também a alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. A escola, além de ser uma instituição educacional, também é uma instituição cultural. Letra B. Dentro das escolas estão inseridos diversos grupos sociais que não devem ser ignorados pelos educadores, muito menos pela escola. Letra C. Os grupos sociais devem ser valorizados através de discussões e feiras, para que as culturas não tradicionais possam ser conhecidas e reconhecidas quanto às suas ideologias e forma de ser. Um currículo multicultural coloca aos professores o desafio de encontrar estratégias e recursos didáticos para que os conteúdos advindos de variadas culturas sejam utilizados como veículo para introduzir ou exemplificar conceitos relativos a uma ou outra disciplina. Letra E. Estimular a predominância de grupos sociais majoritários no currículo escolar. Bom, então, em relação à diversidade cultural, segundo Vera Kandal, a alternativa incorreta, certo? Incorreta é a letra E, né? Que é estimular a predominância de grupos sociais majoritários no círculo escolar. Você já percebe que essa questão aí distorce, né, um pouco do que você lê nos artigos e do que é discutido entre os estudiosos, tá certo? Então, a diversidade cultural deve ser valorizada e respeitada na escola, promovendo a inclusão, né, sempre isso, e o reconhecimento de todos os grupos sociais, incluindo aqueles que são minoritários também. Portanto, estimular a predominância de grupos sociais majoritários vai contra o princípio, né, de respeito à diversidade cultural e à igualdade de oportunidades no âmbito escolar. Então, essas são 10 questões aí que você pode baixar no PDF que vai estar na descrição do vídeo e também um link aí de um material se você gosta de estudar por assunto, responder questões por assunto, ok? Então, até o próximo vídeo.